Boa noite, galera. Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. Eu dou as boas-vindas a todas e todos vocês que estão aqui nos acompanhando, conforme combinado, às 9 horas para a nossa live sobre miomas, né? Bom, antes disso, como de costume, né, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Jéssica, Rebeca, Mila, beleza, meninas? Marcela, tudo bem? Tamires, beleza? Sejam todas bem-vindas. Quem chegou pela primeira vez aqui e ainda não se achou, eu sou o Dr. Felipe Duarte, ginecologista obstetra, e essa é uma página muito legal, muito bacana, em que você aprende várias coisas sobre saúde da mulher. Para quem já está aqui há muito tempo, nos acompanhando, já sabe que nós estamos aí na batida sobre rever conceitos e quebrar paradigmas no que se refere à ginecologia, saúde da mulher, saúde da gestante, relacionamentos, vida conjugal, etc. e tal. E dentro dessa nossa última proposta, né, de falar mais sobre saúde da mulher e das alternativas de tratamento que muitas vezes envolvem problemas de saúde que são tradicionalmente tratados com anticoncepcional e que, de fato, essa não é necessariamente a melhor saída, né? Nós temos conversado aqui sobre várias coisas, falamos sobre SOP, falamos sobre endometriose, falamos sobre síndrome pré-menstrual, falamos sobre, a Thalita acabou de botar aqui, TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual. Essa live está em algum lugar já, nós já falamos sobre isso, inclusive nós já falamos sobre isso há algum tempo atrás e retomamos esse assunto conversando com a Marcela Rodrigues, nutricionista, para falar sobre a dieta como uma aliada para você que sofre de TPM, como a dieta pode te ajudar e também como ela pode te afundar se você não fizer o que deve fazer nesse período. A Mila já está aqui falando, gravidez e mioma. A Rebeca está lembrando que essas lives estão no Telegram. As últimas lives que nós fizemos, elas ainda não estão disponíveis totalmente, porque nós ainda não pensamos como é que nós vamos disponibilizar esse material para vocês agora. Já existiu a possibilidade de baixar todas elas como um pacotão de lives, mas esse pacotão ainda não foi feito para a nova leva de lives que nós estamos fazendo com os temas mais recentes, né? Já conversamos sobre algumas coisas, mas o áudio de todas essas lives que nós fazemos aqui nessa página vai para o Telegram, tá? Lá no nosso link na bio tem, quando você clica lá nos links na bio, tem a possibilidade de você se inscrever no nosso canal no Telegram. Aí você clica lá, vou para o Telegram. No Telegram, que é tipo um WhatsApp, com um pouco menos de mensagens de bom dia da sua tia, lá no Telegram é um canal em que eu mando, vocês recebem alguns materiais e nesse canal vocês recebem o áudio dessas lives, que é legal, que vocês podem ouvir no carro, por exemplo. Muita gente tem dito isso, alguns pacientes até que me descobriram aqui no Instagram e foram para o consultório, falam, eu assisto muito no trabalho, no carro, indo para o trabalho, né? Porque é mais fácil para mim, que eu tenho um filho pequeno, tá? Não consigo parar, então quando eu estou indo para o carro, quando eu estou indo para o trabalho, no carro eu boto para ouvir. Inclusive eu vou lá catequizando as minhas amigas que eu dou carona no trabalho. Pois bem, se vocês me ouvem bem, imagino que estejam me ouvindo bem, pois interagem comigo aqui nos comentários. Manifestem-se se alguém ou alguém estiverem ouvindo mal ou não estiverem me vendo, né? Até para eu saber se o meu problema é na minha internet ou na sua e a gente poder conversar aqui sem perder tempo, porque o tempo urge e o assunto é grande, né? Várias perguntas aqui sobre mioma e gestação. Mioma pode ser hereditário. É claro que todas essas perguntas serão sanadas hoje, porque toda vez que eu trago um assunto para uma live, o objetivo é que ele faça sentido na sua vida, que ele seja prático, que as minhas dúvidas aqui não sejam simplesmente, as minhas respostas aqui não sejam simplesmente, né, devaneios teóricos sobre o tema, mas que eles façam a diferença na sua vida. E eu trago esse material aqui baseado nas dúvidas que vocês trazem na página e baseado no que eu ouço no consultório, nas coisas que mais se repetem.
Então, todas essas dúvidas que vocês têm sobre mioma e gestação, sobre mioma ser hereditário, o que eu posso fazer para melhorar o mioma, para acabar com o mioma, para secar o mioma, tudo isso será respondido hoje, se Deus assim permitir e nós chegarmos até o final dessa live. Beleza? Todos me ouvem bem? Todos me veem bem? Acredito que sim. Alguém botou aqui que perdeu a inscrição no curso. Eu só tenho a lamentar por você. Hoje, lembro aqui a todas as eventuais alunas que estejam nessa live que lembro que o nosso segundo módulo foi liberado hoje. Nosso módulo de amenorreia, também conhecido como e quando a menstruação não vem. Nesse módulo está a tão querida e sonhada síndrome dos ovários policísticos. Então tá lá, tem 5 aulas, como eu falei para vocês, a gente pensou que ia fazer 15 aulas, mas pelo jeito nós já chegamos a 10 e nós estamos ainda no segundo módulo. E nós temos mais 3 módulos para lançar lá na sua área do aluno. Então, nós vamos bater aí pelo menos 20, provavelmente, tá? Fora os bônus, né? Então, alunas do meu coração, terminando a live, já pode ir para a sua área do aluno e começar a estudar sobre e entender sobre a sua SOP ou não. Tá bom? Quem perdeu a inscrição, eu fico triste, lamento muito, vou tomar esse gole de água seco por vocês. Agora sim, vamos falar sobre mioma. Quem perdeu as inscrições, perdeu, né? Quem fez, fez. Quem não fez, reza pra gente ficar bonzinho e abrir as inscrições novamente um dia, quem sabe um ano, talvez. Bom, miomas. O que são propriamente os miomas, né? Você deve perceber que você que acompanha a minha caixinha de perguntas aqui, uma das perguntas que mais se repete é a pergunta sobre miomas, né? Sobre sangramento e dor relacionado aos miomas, né? Essas dúvidas de maneira geral. E não por acaso, né? O mioma é uma das situações mais comuns no cotidiano da mulher que vai ao ginecologista porque tem um problema de saúde, né? Quando você pega as estatísticas da população, é difícil quantificar o quão comum o mioma é nas mulheres, mas a gente sabe que ele é o tumor benigno mais comum, tumor da pelve mais comum nas mulheres, tá? Quando a gente pega os estudos que olham para a população, não existe um estudo que veja assim, qual o percentual de mulheres numa população que tenha mioma. Então a gente só sabe que muita gente tem e que quando a gente submete as mulheres a uma cirurgia para retirar o útero, boa parte delas tem. E que quanto mais velha a mulher, maior a chance dela ter mioma, tá? Então, existe uma correlação ali com a idade e existe uma correlação com sintomas. Nas mulheres que têm dor e sangramento, a proporção de miomas pode chegar nas mulheres com 40, com 50 anos, essa proporção pode chegar a 70%, 80%, principalmente nas mulheres de cor negra, que tem maior tendência a ter mioma do que as mulheres brancas. E o que é o mioma, afinal? É um devorador de bebê? É uma bola de tênis dentro do seu útero? Não. O mioma é um nódulo, uma massa, um tumor benigno do miométrio, do tecido muscular do útero. Nós já conversamos aqui sobre essa questão da formação do seu útero, sobre as camadas do seu útero, endométrio, miométrio, né, e a serosa uterina. Vou fazer um pequeno desenho esquemático aqui para vocês, uma coisa rápida para que vocês entendam, porque eu não peguei o meu útero de borracha aqui, esqueci na verdade, me perdoem, mas como eu sou um ótimo desenhista, aqui está para vocês um desenho esquemático maravilhoso que o meu produtor do nosso audiovisual vai ficar orgulhoso dos desenhos que eu faço. Ó, temos um útero aqui em tamanho gigante, cortado ao meio. Ele tem essa forma de pera, mas ele chega a ser menor do que uma pera, tá? E aqui é o endométrio. Essa partezinha que eu vou riscar aqui para vocês, ó. Essa camadinha aqui que descama em toda a menstruação e faz você ficar com dorzinha de cólica, tá?
Aqui embaixo é o colo uterino. E essa espessura aqui é de músculo, por isso que esse músculo contrai em toda a menstruação e você sente dor tipo cólica por causa da contração dessa camada muscular. E é aqui nessa camadinha muscular que as células musculares lisas e os fibroblastos se proliferam e fazem esses nódulos de tumor, que podem se manifestar de diversas formas. Nós vamos seguir com esse desenho maravilhoso artístico aqui do curso que eu fiz com o Daniel Azulay, e ele vai servir para que vocês compreendam melhor aonde nós queremos chegar com todas essas informações, tá? Portanto, o mioma é um tumor benigno. Ai, meu Deus, doutorita, eu tenho tumor, meu Deus, eu tenho câncer. Não, calma. O tumor benigno, ele tem essa característica de não ser maligno, o que faz dele não ser um câncer. A explicação parece óbvia, mas tá? O mioma tem um comportamento benigno, exceto em raras exceções em que ele pode sofrer uma transformação maligna. Mas, via de regra, os miomas são tumores benignos, tá? E são constituídos de músculo e tecido fibroso. E esse grupo de células musculares e dos fibroblastos, eles crescem sob algum estímulo que nós ainda não conseguimos compreender exatamente qual, mas eles crescem de maneira desordenada e fazem esse efeito de massa. Eles criam uma massa, um nódulozinho, uma bolinha de músculo que cresce demais, além do normal, tá? E a gente não sabe ao certo quais são os fatores que causam essa proliferação a mais, mas a gente sabe que tem alguns fatores de risco que estão associados ao desenvolvimento de mioma. Alguns fatores são protetores, outros fatores são associados a um maior risco de desenvolver mioma. O principal fator protetor, e mais bem compreendido, é a gestação. Então, as mulheres que engravidam mais, que têm mais filhos, têm menor risco de ter mioma. Do outro lado estão os outros, todo outro grupo de fatores de risco que estão associados ao maior risco de desenvolver mioma. Quando a gente pega, por exemplo, a cor, as mulheres negras têm maior chance de ter mioma do que as mulheres brancas. Existe uma diferença proeminente. As mulheres negras têm substancialmente maior risco de desenvolver mioma do que as mulheres brancas. Não se sabe o porquê, talvez questões genéticas ou metabólicas associadas a isso. Nós vamos chegar nessa parte quando eu terminar de falar dos fatores de risco. Um outro fator de risco são as mulheres que menstruam cedo, né? Não se sabe porquê, mas as mulheres que menstruam mais cedo têm maior risco de desenvolver mioma. Ou existe uma certa associação, que na verdade ainda não é muito bem definida, entre quanto maior o IMC, ou seja, nas pacientes mais obesinhas, existe um maior risco de desenvolvimento de mioma, tá? Mas isso não está muito bem estabelecido nos estudos. Então, são sinais iniciais de que a obesidade também seja um problema, inclusive para o mioma, tá? Deficiência de vitamina D. A deficiência de vitamina D, curiosamente, em alguns estudos já se mostrou essa associação da carência de vitamina D ou da insuficiência de vitamina D, né, quando ela está muito abaixo do normal. Quando ela está abaixo do normal, muito abaixo do normal, essas mulheres têm mais miomas do que as que têm vitamina D normal. Isso, inclusive, é uma das hipóteses que justifica o fato das mulheres negras terem mais mioma do que as mulheres brancas. Porque se a vitamina D exerce algum fator protetor sobre o desenvolvimento de miomas, as mulheres que têm mais vitamina D estão protegidas. E as mulheres negras, pela barreira de melatonina na pele, têm mais dificuldade de produzir a forma ativa da vitamina D, que precisa da luz do sol. Então, isso é uma vertente, uma hipótese aventada de que as mulheres negras tenham maior tendência de ter miomas porque tem mais dificuldade de converter a vitamina D. Mas isso são hipóteses, tá? Não é para ficar gerando teoria do caos de que tem que tomar vitamina D a qualquer custo, porque isso é uma suspeita. E você só deve suplementar vitamina D se a sua vitamina D for baixa. Então não inventa a moda de querer curar mioma com vitamina D, porque não é por aí. Os estudos não são nesse sentido, tá? Beleza.
Obviamente que existe um outro fator que esse nós não conseguimos mudar e esse fala mais alto do que qualquer outro, que é o fator genético, né? A história familiar, como perguntaram aqui, ela sugere, né, que existe algum fator genético para desenvolvimento dos miomas, né? E a gente não sabe ainda totalmente como é que isso funciona. Por quê? Existe uma teoria inicial de que os miomas têm receptores para os hormônios envolvidos no ciclo menstrual, que são estrogênio e progesterona, basicamente, e que é como se esses miomas tivessem uma resposta normal ao estrogênio e progesterona e se proliferassem mais. Bom, já se viu que, por exemplo, mulheres que usam anticoncepcional e são submetidas a doses maiores de hormônio, né, contínuos, que não ciclam o ciclo menstrual, mas tem doses mais altas contínuas de estrogênio e progesterona, que essas mulheres igualmente não crescem o mioma só porque usaram anticoncepcional. E que igualmente outras mulheres que não usam anticoncepcional, o mioma também às vezes se mantém estável. Então, se a perspectiva de que estrogênio e progesterona fossem os responsáveis por fazer o mioma crescer, tomar anticoncepcional seria um fator de risco, mas isso não se mostrou nos estudos, então a gente não sabe o que é que faz de fato o mioma crescer mais do que outros, tá? Então podem haver fatores genéticos e outros fatores que não têm relação com isso. A Fabi está perguntando aqui, se o anticoncepcional também mascara mioma. O anticoncepcional mascara tudo e nós vamos entender por que agora. Ela deu uma deixa perfeita para que eu possa falar do nosso próximo tópico, que é quais são os sintomas associados então ao mioma. Como eu falei com vocês lá no início, quando a gente fala de prevalência do mioma na população, os miomas eles são extremamente comuns, como um achado na grande maioria da população. Então, a mulher tinha um sangramento aumentado, ela tinha um outro problema qualquer que fez com que ela fosse operada e retirado o seu útero. Quando manda o útero lá para o laboratório para ser estudado, cheio de mioma. Ou então, mulheres que perderam o útero por algum outro motivo, quando vai estudar, tem o miominha ali. Ou a mulher foi fazer uma ultrassonografia por causa de uma outra queixa qualquer e descobriu, opa, você tem um miominha aqui. E nunca soube porque ele nunca causou nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a grande maioria dos miomas é assintomática. Os miomas, em geral, a maioria deles, graças a Deus, são pequenos e estão dispersos nessa camadinha aqui do miométrio. Nessa coisinha aqui, que eu vou marcar para vocês agora. A parede muscular do mioma é isso aqui que está riscado, A parede muscular do útero, perdão. O mioma ele cresce neste lugar. E dependendo do lugar onde ele cresça e do tamanho que ele tenha, ou ele vai causar um sintoma ou ele não vai causar nada. Quais são os sintomas associados à presença do mioma? Basicamente, o sangramento, a possibilidade de dor e os efeitos de compressão de estruturas vizinhas. Como assim? Sangramento. O mioma pode causar um ambiente, digamos, pró-inflamatório e exacerbar a reação que acontece de sangramento no período menstrual. Então, a presença desse mioma aumenta a descamação do endométrio, por assim dizer, de uma maneira bem leiga, e isso aumenta o sangramento durante a menstruação. Ou ele causa um ambiente ali de desequilíbrio hormonal ali, inflamatório naquela região do endométrio, e aquela região que está mais inflamada ou mais exposta à presença do mioma sangra fora da menstruação. Vem um pinga-pinga antes da menstruação, pinga-pinga depois da menstruação, um sangramento depois da relação sexual, tá? Isso pode acontecer. Qual é a outra possibilidade? O mioma gera uma menstruação mais dolorosa, porque a resposta inflamatória, que é normal de toda menstruação, fica aumentada quando você tem o mioma. E aí, a pessoa pode ter mais dor, além de ter mais sangramento. A outra possibilidade é o efeito, a dor durante a relação também é possível. Isso
não para os miomas pequenos, mas em geral para os miomas grandes que estão na superfície do útero. E aí, numa penetração mais profunda na relação, pode haver um certo desconforto ou até dor, tá? Mas não é qualquer dor na relação que é mioma. É difícil o mioma causar dor na relação se ele não for grande, tá? E os efeitos de compressão. O que significa isso? É um mioma que é tão grande que ele comprime as estruturas em volta. A gente não pode lembrar, não pode esquecer que em volta desse útero aqui dentro da cavidade pélvica não está só o oco, o ar, né? Na frente do útero está quem? A bexiga. Atrás do útero está quem? O intestino reto, né? Propriamente. E passando do lado do útero estão os ureteres. Então, assim, tudo isso pode sofrer interferência de uma massa grande que cresça aqui nessa região e comprima as estruturas em volta, tá? Então, o mioma que cresce muito para trás e comprime o intestino pode até gerar constipação. É incomum, mas pode. Muito mais comum do que isso é o mioma que cresce na parede de frente do útero e empurra a bexiga e gera perda de urina, por exemplo, quando você faz esforço, porque tem uma bola aí de fora empurrando a bexiga toda vez que você faz força. Não é para ter isso. Quando tem, empurra mais a bexiga e você às vezes perde xixi sem querer. É muito comum nas mulheres que têm mioma de longa data e que são maiores começarem a apresentar essa queixa e você tipicamente já consegue palpar na barriga, porque ele está grande e está na frente, né, ali se debruçando sobre a bexiga. Então, esses são os efeitos, né, de massa que podem acontecer. Eventualmente, os miomas muito grandes, eles podem apresentar ainda uma outra complicação, né? O mioma muito grande pode torcer, e você vai entender como isso acontece, ou ele pode sofrer um processo de degeneração, tá? O mioma que torce é aquele mioma que cresce só presinho por um pedículo para fora. Ele torce e isso ele gera uma isquemia ali dentro, ele não recebe suprimento sanguíneo e tudo que não recebe suprimento sanguíneo no corpo de alguma forma gera dor por isquemia, por falta de oxigenação. Isso pode acontecer. E o mioma igualmente, especialmente os maiores miomas, podem sofrer um processo de degeneração por insuficiência dos vasos sanguíneos de suprirem aquela massa que está crescendo muito. E aí ele necrosa e inflama, de certa forma, e isso gera dor. Isso tem características específicas até mais sugestivas. Quando você faz o ultrassom, né, geralmente é um mioma grandão que está com sinais de degeneração no próprio ultrassom, tá? Pois bem, como é que a gente vai saber quando que esses miomas podem causar esses diferentes sintomas? Vai depender muito da posição do mioma dentro do útero. Então foque em mim agora, porque com esse desenho maravilhoso que eu trouxe para você, super didático, você vai entender quais são as possibilidades do mioma se instalar dentro do seu útero e o que ele vai causar dependendo da posição dele. Revisando aqui no Telecurso 2000, endométrio, essa camadinha que eu marquei aqui de ondulada, miométrio, essa partinha riscada aqui com esses riscos, tá? Aqui é a trompa, só para ilustrar. Aqui é o colo do útero, esse útero está cortado na metade, como se fosse uma pera ao meio, tá? Aqui é onde menstrua e sangra, tá? Então vamos para a primeira possibilidade de tipo de mioma, que ele tem vários tipos, cada um causando um sintoma específico, tá? Ele pode ser submucoso, quando ele está logo abaixo do endométrio. Então ele vai ser assim. Fazendo meu desenho aqui, tá, gente? Com muito carinho, com muito cuidado. Vocês aguardem aí, não saiam da live, não. Olha só a bolinha preta que apareceu ali. Tá vendo como ele empurra a parede do endométrio aqui? Quando ele empurra aqui, ele aumenta essa região inflamatória e pode sangrar mais, tá? Aumenta a inflamação nessa região e pode sangrar mais na menstruação. Esse é o mioma submucoso. Ele pode ser o mioma intramural, quando ele está todo dentro da espessura da parede muscular. É mais ou menos assim. Pausa dramática aí, bebe a sua água, porque eu vou fazer outro desenho de outra bolinha. Vamos progredir no nosso conhecimento. Telecurso 2000,
patrocinado por Daniel Azulay. Olha a outra bolinha que apareceu, totalmente dentro do músculo. Esse mioma aqui é o típico mioma que não faz nada, que ninguém percebe, só descobre quando vai fazer uma ultra por acaso. Esse mioma aqui, esquece esse moço, não vai te servir para nada, nem para mal nem para bem, a não ser que ele cresça. Nós vamos conversar sobre isso depois. Existe outro tipo de mioma que é o subseroso, que é o que cresce para fora do útero, está na superfície mais externa aqui. Vai aparecer agora nesse desenho com efeito especial que o meu produtor está colocando para você aí já na câmera. Já vai aparecer com a nossa computação gráfica que ele está preparando aqui ao vivo para vocês um mioma subseroso. Olha, botou aqui, ó, percebam nesses efeitos especiais, é como se eu estivesse segurando um papel na mão, fica bem didático, né? Mas é a tecnologia aí a nosso serviço. Isso você só vê aqui nessa página, né? Que fica, ó, finge, ó, é como se eu estivesse pegando esse papel na mão, mas é o que? Computação, tá? O meu produtor tá lá da casa dele fazendo isso aqui ao vivo para vocês, tá? Quando eu rabisco aqui com a caneta, é como se aparecesse as coisas. Então, isso é tecnologia de ponta, né? A gente comprou com os japoneses no AliExpress. Chegou ontem, eu comprei há 5 anos atrás. Esse mioma, como eu estava falando, até esqueci. Esse mioma subseroso aqui, ele cresce para fora. Se ele for pequenininho assim, ele não vai causar nada. Mas ele pode continuar crescendo. Por favor, bota os efeitos especiais aí, Magalhães. Vamos lá. O Magalhães é aquele rapaz que faz os efeitos do curso. No curso a gente tem outra tecnologia, né? E é diferente um pouco, não é ao vivo. Mas é aquela... Quem comprou o curso sabe a qualidade do que eu tô falando, que é aquela parada maneiríssima que aparece minha imagem, eu tô falando da parada, aparece em tempo real aqui do meu lado, que é sensacional. Parabéns, Magalhães, muito obrigado pela sua participação na nossa equipe, que é sensacional, tá? Ele que faz aqueles efeitos maravilhosos que faz você compreender ao vivo o que eu tô falando no curso. Eu falo ovário, aparece ovário. Eu falo útero, aparece útero. Eu falo ovário policístico, aparece ovário policístico. Eu falo uma palavra difícil, aparece a palavra difícil aqui embaixo. Isso é maravilhoso, tá? Quem perdeu o curso, quem não comprou, perdeu. Sinto muito, espero a próxima oportunidade. Voltando, foi só o tempo dele fazer, já lançou de lá da casa dele, esse mioma subseroso cresceu, tá vendo? Esse mioma aqui, às vezes, ele encosta na bexiga, encosta no intestino e faz esses efeitos de compressão, porque ele tá aqui, ó, na superfície, então ele cresce para fora, empurra as coisas que estão em volta. Enquanto que esse aqui cresce para dentro. E esse aqui? Esse, quando ele cresce, ele é intramural, que está dentro da parede do músculo, não está causando nada, mas vamos supor, lança aí, Magalhães, bota os efeitos especiais, por favor, ok? 2 segundos? Tá bom, 2 segundos. 1, 2, ótimo. Aqui, ó, suponhamos que esse mioma que está aqui, ó, ele está crescendo, ele pode crescer e se expandir para fora ou para dentro, então ele vai ter o mesmo componente submucoso desse. E aí esse miomão dentro da parede, mas que está grande empurrando aqui, ele também vai fazer sangramento. Então por isso que esse mioma não preocupa, a não ser que ele cresça e comece a fazer a função de algum desses dois aqui, ou crescendo para fora e empurrando, ou crescendo para dentro e fazendo sangrar, tá? Então, maravilhoso, muito obrigado, Magalhães, pela sua colaboração. Aí ainda tem a possibilidade de ter uns miomas muito louquinhos, que eles crescem assim, ó, como se fosse um ET. Bota aí o desenho do ET que cresce, Magalhães, por favor. 3 segundos? Tá ótimo. Me dá um só, então. Olha ali, ó. Tem uns miomas que crescem assim, como se fosse um ET, tá? Com uma perninha aqui segurando, que é um pedículo, que a gente chama, e crescem para fora. Esses aqui torcem, entendeu? E aí, às vezes, tem uns loucões desse, que esse pedículo aqui torce, se separa e fica um mioma parasita dentro da pelve ali, loucão, solto. Ele vive sozinho ali dentro, absoluto. E às vezes ele confunde no ultrassom, parece uma massa fora do lugar quando você vai fazer a ressonância. É um mioma só, que se soltou, foi viver a vida dele livre, entendeu? Então, é isso. Existem outros miomas, um submucoso, às vezes grandão, louco também, que cresce com pedículo. Bota um mioma submucoso aí, Magalhães, crescendo com pedículo para fora do colo. Eu quero fora do colo, Magalhães. Isso. Oi? Tá, pode pintar de azul, pinta de azul que a gente vai entender. Aqui, ó, muito obrigado, bota aí na tela, aqui, ó.
Magalhães já botou na tela de novo. Olha que louco, esse mioma aqui é bonitinho, submucoso, mas ele pode crescer assim, ó, para fora e sair pelo colo do útero. É o mioma que a gente chama de parido, entendeu? E aí esse mioma ele pode ser visto. Se você bota o bico de pato, você vê o mioma saindo pela vagina. Quem tem sabe, isso aqui sangra e fica juntando uma aguinha, parece uma água de carne, como as mulheres costumam falar, uma secreção serossanguinolenta, falando bonitinho, né? E ele pode aparecer ali e causar desconforto pra caramba, tá? Então essas são as possibilidades de mioma, tá? E cada um deles vai causar essa coisa específica. E a infertilidade, será que mioma atrapalha a engravidar? Bom, é de se esperar que esse mioma aqui que cresce para fora não mexe em nada, que o bebê cresce aqui dentro, nessa cavidade. O mioma intramural, esse pequenininho aqui, não vai causar nada também, porque o bebê cresce aqui dentro. Agora, esse bonitinho aqui está atrapalhando, porque ele está em cima aqui daquele tapete felpudo em que o óvulo precisa se fixar. Então, ele pode atrapalhar. Os estudos, inicialmente, aí que está a grande graça da vida, que, inicialmente, esse mioma intramural que cresceu e empurrou o endométrio, ou esse que cresce logo abaixo do endométrio, esses miomas aqui podem atrapalhar o sítio de fixação, né, o local de implantação do embrião, e, teoricamente, causar infertilidade, ou gerar um abortamento precoce. Essa é a ideia que nós temos atualmente. Todo mundo acredita nisso, porque faz sentido, né? Só que o que se viu nos estudos mais recentes é que não necessariamente isso acontece. Quando você vai recalcular lá as estatísticas da parada, que não adianta eu ficar explicando isso para vocês, mas existem alguns modelos estatísticos em que você inclui alguns fatores externos nisso aqui e reprograma os resultados, bem a grosso modo. Os estudos mais recentes estão mostrando que, na verdade, as mulheres que têm mais mioma submucoso e que atrapalham a engravidar, elas são mais velhas e que talvez esses miomas nem sejam o maior problema e que provavelmente o fator mais dominante é mais a idade do que o próprio mioma. Mas pensando na lógica da coisa, nós ainda nos apoiamos na forte recomendação de que esses miomas que crescem para dentro, os submucosos, eles atrapalham o local de fixação do bebê e por isso atrapalham você a engravidar. Então, a rigor, quando você está investigando infertilidade e vê um mioma crescendo aqui dentro, é possível que ele seja a causa. Por não ser uma coisa tão bem definida, se você está investigando infertilidade e vê só isso aqui, não pare de investigar. Veja outras coisas, porque pode não ser só o mioma. Tá entendido, mais ou menos? Não entendeu, guarda, que a live vai ficar disponível por 24 horas, você volta nesse raciocínio, que às vezes ele é meio difícil mesmo, que envolve coisa matemática, né? Tudo que envolve matemática é mais difícil mesmo, é verdade. Ponto final, né? Pois bem, entendemos aqui perfeitamente com esse negócio de computação gráfica. Aqui Magalhães bota de novo a última vez, produtor, ó, tá? Agora tira. Muito bem, muito obrigado. Esse programa japonês é show. Vou botar um comentário positivo lá no AliExpress para esse programa. Entendemos perfeitamente por que o mioma causa essas coisas que você está sentindo. E como é que nós vamos... uma outra coisa importante. Eu falei de infertilidade, né? Mas existem alguns sintomas do mioma que são próprios da fase da gestação. A mulher que engravida com miomas, especialmente os mais volumosos e que comprimem a cavidade, eles não têm necessariamente o maior risco de abortamento. A gente ainda não conseguiu provar isso com estudos propriamente, mas pela lógica faz sentido, que o mioma empurra ali aquela cavidade onde o bebê precisa crescer e faz com que exista um maior risco de abortamento. Mas alguns estudos associam também que a presença do mioma durante a gestação aumente o risco da placenta descolar antes da hora, aumente o risco de parto prematuro também. Então, isso são possibilidades associadas ao mioma, né? De que a bolsa estoure antes da hora. Quem atende, né? Quem vive na prática médica sabe que esses miomas mais grandões, em geral, eles geram ali uma ziquezira na gestação de alguma forma, tá? Pois bem, então ainda existe essa repercussão. E o mioma grande, percebam, eu tinha esquecido que ainda ia usar a computação gráfica para falar disso. Vou usar outra tela, tá? Prepara aí para mim, Magalhães, por favor,
um útero com um bebezinho dentro, por favor, tá? O bebezinho tá aqui. Isso, o bebezinho com a cabeça pra baixo. Pinta ele de azul também, por favor, tá? Pois bem, vamos lá, Magalhães, muito obrigado. Olha aí, ó, sensacional. Esse útero mais uma vez cortado. Esse bonequinho aqui é o bebê. O bebê tá com o corpo para cima, bumbumzinha, e a cabecinha aqui para baixo. Não necessariamente o bebê, quando se forma, ele tá nessa posição. Geralmente o que acontece é que, mesmo que quando ele vai se formando, ele pode se formar com a cabecinha para baixo ou com a cabecinha para cima. Isso aí é a aleatoriedade da vida que vai dizer, né? Mas, em geral, chega uma fase do desenvolvimento do bebê que a cabeça é a coisa mais pesada. Você vê que bebês são cabeçudos, né, em relação ao corpo. E a cabeça pesada faz o neném descer pela gravidade. Ele faz aquele movimento. Quando ele está sentado, o peso da cabeça começa a pesar e ele vira, na maioria das mulheres. A mulher que tem um mioma, bota na computação gráfica aí, mioma, por favor, Magalhães. Pinta ele de azul também, eles vão entender, Então corta ele em quadradinho. Corta ele em quadradinho, faz riscado, isso, diferente. Aí aqui, ó. Imagina que o bebê está sentado e ele quer virar. Se ele tem esse mioma aqui no percurso, batendo aqui no caminho, pode ser que ele tenha dificuldade de virar e ele fique sentado ao longo da gravidez. Então ele é fator de risco para o que a gente chama de apresentação anômala, que é quando a apresentação é a maneira como o bebê se apresenta para sair. Então, quando tem esse miominha aqui, às vezes ele não consegue fazer esse plup e virar a cabecinha para baixo. Então, o mioma pode ser uma barreira para essa viradinha do neném e ele tem maior tendência a ficar sentado ou atravessado, tá? Porque ele não deixa a gravidade agir às vezes e faz uma barreira para o bebê virar. Muito obrigado, Magalhães, pode tirar. Vou fingir como se fosse uma folha caindo. Olha que maravilha, a tecnologia é realmente impressionante. Obrigado, japoneses. Mas, pois bem, eu tô com sangramento, tô com dor, às vezes eu tenho um pouquinho de dor na relação, às vezes eu tenho um sangramentozinho fora de hora, tô sentindo às vezes até uma massinha palpável aqui, ou eu tenho, quando eu espirro eu faço xixi, será que isso é um mioma empurrando? Como é que eu vou saber isso? A etapa inicial de investigação é o exame do médico. Tá? E quando você vai fazer o toque ali, às vezes você sente uma bola dura no útero mesmo. E isso é típico de mioma, essa bolinha dura quando você palpa o útero. Às vezes o útero está até com uma mobilidade diminuída. Isso cabe ao médico, não a você saber. Mas já tem uma suspeita na própria exame médico. Por isso que não faz sentido consultar paciente e pedir exame sem examinar só pela história, né? Em consulta tipo drive-thru. Eu tenho tal e tal queixa, sangramento, vai fazer ultrassom. Não, examina, deita lá, tira a roupinha que eu vou te examinar, porque aí a gente já tem uma suspeita inicial. Pois bem, e aí eu tenho uma suspeita de mioma, o que eu tenho que fazer? O primeiro passo é aquele que todo mundo já conhece, ultrassonografia, vai ver uma bolinha lá dentro do útero, ou do lado de fora, do lado de dentro, ou no meio da parede, e ali vai ter a suspeita. Quando você tem um mioma crescendo, joga a imagem aqui, Magalhães. Quando você tem um mioma aqui submucoso, por exemplo, existe a alternativa de você fazer uma histeroscopia, que é quando você coloca uma câmera aqui por dentro e olha dentro da cavidade. É um exame super legal. A câmera mostra em tempo real numa televisão para o médico como é que está aqui a cavidade de dentro do útero. E aí ele vê essa bolinha fazendo protrusão ali. Ele vê, tem um mioma. Tem um mioma ali, é ele que está causando esse sangramento, porque ele cresce para dentro, entendeu? E basicamente essa é a rotina de investigação para os miomas submucosos, né? Confirmar assim com a histeroscopia e ver se dá para tirar por cirurgia por dentro, né? Por quê? Você até pode fazer, por exemplo, uma ressonância se houver uma massa fora do comum, e aí o médico está meio na dúvida, mas em geral o mioma é muito típico a maneira como ele aparece. A ressonância fica para os casos mais duvidosos, então não fica nessa pilha de ter que fazer ressonância, porque o ultrassom transvaginal simples, bom e velho ultrassom resolve a maior parte desses casos. Então
A esteroscopia fica para esses casos em que você suspeita de um mioma submucoso. Às vezes ele pode parecer um pólipo, se ele for submucoso, você vai ter que tirar a dúvida se é um mioma ou se é um pólipo, que está crescendo ali no endométrio. Aí você faz a videoesteroscopia, enfia uma câmera por dentro do útero e olha lá dentro. E aí ele vai ver exatamente, porque pela esteroscopia, pólipo é uma coisa, mioma é outra, que às vezes no ultrassom fica meio confuso. Raramente, mas fica. Aí a gente vai partir para o tratamento. Qual é o tratamento, doutor? Pelo amor de Deus, posso tomar chá de não sei o quê? Não existe qualquer evidência de que chás e suplementos e nada consiga fazer secar o mioma, tá? Da mesma forma como não tem nada que seca cisto, não tem nada que seca mioma, tá? Existe tratamento temporário e existe tratamento definitivo. O tratamento temporário é o controle do sangramento que ele causa e o alívio da dor com remédio para dor. Aí vocês me vejam bem, acompanhem aqui comigo, você entendeu uma coisa. Se o mioma causa sangramento aumentado junto com a menstruação e esse mioma em geral é submucoso, o que você precisa fazer? Tirar esse mioma. Porque aí você resolveu o problema, tirou o mioma, parou de sangrar. Só que algumas mulheres têm um sangramento muito contínuo, que não vai ficar esperando a cirurgia vir para segurar esse sangramento. O que você pode fazer? Você pode dar, nesse caso temporariamente, o anticoncepcional, por exemplo, e parar aquele ciclo temporariamente para a mulher parar de sangrar e ter condições clínicas de fazer a cirurgia. Mas, então o anticoncepcional vai secar o mioma? Não! Não há qualquer garantia de que o uso do anticoncepcional diminui o mioma e diminui a necessidade da cirurgia. Algumas tomam anticoncepcional e ele ainda cresce ainda mais, outras tomam anticoncepcional e ele fica do jeito como está. A verdade é que o objetivo do anticoncepcional nesse caso é bloquear temporariamente o ciclo para que você não sangre demais na menstruação e não fique com anemia até que você possa operar e tirar esse mioma. Entendeu? Então, veja bem que o objetivo do anticoncepcional aqui não é tratamento, como na maioria dos casos, que ele não é tratamento de nada, mas ele pode ser uma terapia adjuvante para segurar o sangramento e permitir que você seja operada em paz. Qual vai ser a cirurgia que você vai fazer? Não sei o seu caso, mas existem várias opções. Quando é um miominha submucoso, que a maior parte dele está crescendo para dentro da cavidade, está se exteriorizando ali, a bolinha está para fora, você pode raspar ele por dentro na esteroscopia. É uma cirurgia estereoscópica que raspa esse mioma e controla o sangramento. Quando o mioma é grandão e cresce e atravessa a parede do útero toda, se você for fazer uma esteroscopia para raspar, você vai atravessar a parede do útero. E aí não adianta que você não vai conseguir fechar o útero pela esteroscopia. Então, às vezes, você vai ter que fazer uma cirurgia por cima, uma laparoscopia, ou uma cirurgia aberta, tipo aquela cesariana, e vai tirar o mioma e vai fechar a paredinha do útero ali. Ali fica uma área de fragilidade. Então, às vezes, isso pode restringir a sua possibilidade de ter parto normal com isso, tá? Mas não é garantia também. Não é verdade absoluta. Pois bem, existem alguns tratamentos alternativos de radiofrequência e de embolização do mioma. Mas esses tratamentos não são padrão ouro, não são tão bem estabelecidos e podem causar algumas complicações. Então, a cirurgia definitiva, mais consagrada, digamos assim, para resolver o problema do mioma é tirá-lo, tá? Isso pode ser por esteroscopia, se ele for um submucoso que está mais para dentro do endométrio do que infiltrando a parede, ou pode ser por laparoscopia ou cirurgia aberta, dependendo dos recursos que você tiver, para retirar aquele mioma e fechar a paredezinha do útero ali. Em algumas situações, o útero, quando a mulher descobre, isso é mais difícil hoje em dia, mas ainda acontece. Quando vai descobrir o mioma, o útero já está tomado de mioma. E aí não dá mais para separar o que é mioma e o que é útero. E aí essas mulheres que têm esse caso muito difícil e que não querem, não é que não queiram, mas assim, que não há mais condição de engravidar, não há mais a possibilidade de engravidar, para controle do sangramento, vão ter que tirar o útero todo.
mas são esses casos de exceção em que o útero está tomado de mioma, ou ele tem vários miomas pequenos, mas que vão atravessando a parede, e aí vai ficar muito difícil, entendeu? Porque essa cirurgia é uma cirurgia com potencial de sangramento grande. Então, algumas mulheres, isso tem que ser consciente, algumas mulheres vão para a cirurgia para tirar o mioma. Quando tira o mioma, fica um sangramento que não para, e aí a solução é ter que tirar o útero depois. Então, essa é uma possibilidade, essa é uma cirurgia que tem riscos, tá? Então, pode acontecer às vezes de ter que tirar o útero. Qual é o perigo do mioma a longo prazo ficar lá no meu útero? Se você acompanhar direitinho com o seu ginecologista, como eu disse lá no início, o potencial desse mioma, que é um tumor benigno, virar algo maligno, é raríssima. Mas isso é o seu médico que, acompanhando você, vai dizer se vale a pena só acompanhar, se vale a pena tratar, se vale a pena tirar. O que você precisa saber é que o anticoncepcional não garante que vai secar mioma, nem que vai diminuir mioma. Então, a pergunta que a nossa querida seguidora fez lá no início, anticoncepcional trata mioma? Ele trata o sangramento, mas não impede o mioma de crescer. Então, mascara os sintomas, como ela perguntou? Mascara. Mas, às vezes, ele é necessário para segurar o sangramento até que você faça uma terapia definitiva. O que não pode é você, como acontece muitas vezes na SOP ou na endometriose, começar a tratar com anticoncepcional e achar, nossa, estou cuidando do meu problema e estou garantindo que quando eu cheguei lá nos meus 30 anos, o anticoncepcional segurou o crescimento do mioma. Não. Então, ele mascara nesse sentido, de que você pode ficar a vida inteira cortando o sangramento com anticoncepcional, achando que o mioma parou de crescer porque você não está sangrando mais, quando na verdade ele continua crescendo, mas não sangra por causa do anticoncepcional. E aí, quando você vai acompanhar de novo, tá lá um mioma gigante, e aquele mioma que às vezes estava pequenininho e fácil de tirar, virou uma bola de tênis e ocupou o útero inteiro e comprometeu as suas chances de gravidez. Portanto, mais uma vez, o anticoncepcional é aquele bom e velho amiguinho que parece ajudar mais do que atrapalhar, mas pode te dar uma falsa sensação de controle sobre o quadro, e quando você vai resolver tirá-lo de vez, a situação já está fora de controle. Então, anticoncepcional não é garantia de controle de mioma, apenas um alívio para o sangramento com o objetivo temporário de estabilizar o quadro e permitir que você opere se tiver que operar. Seja porque ele sangra, seja porque ele dói, seja porque ele empurra a bexiga, o intestino, o ureter, o que for. Entendeu? Então, mais uma vez fica aqui esse apelo de que se você está achando que vai usar anticoncepcional para segurar o tamanho do mioma e pensar em engravidar daqui a 10 anos, cuidado, porque pode ser que o seu mioma continue crescendo sem você ver. Tá? E quando você quiser engravidar, às vezes a cirurgia vai ser mais difícil do que a inicial, quando você poderia já ter tirado. Quando que tem que tirar o mioma? Isso vai depender da avaliação do seu caso, do seu exame, do tamanho do seu mioma, da localização dele e do sintoma que ele está causando. Então, não existe receita de bolo e não adianta ficar, como acontece muitas pacientes ficam pressionando o médico a tirar o mioma, achando que o problema delas é o mioma. Muitas vezes o mioma está lá, mas ele não é o responsável pelo sintoma, porque mioma é extremamente comum. Então, às vezes você tem um mioma na parede do útero, aquele intramural inocente, e tem sangramento por outra causa. E tirar o mioma não vai te aliviar. Ou às vezes ele está crescendo no endométrio e ele é a única causa. E aí vale a pena tirar. Tá? Então, fica aqui esse apelo para que tenhamos bom senso, né? Pode usar dilmirena com mioma submucoso? Aí, minha amiga, aí você me derruba, né? Você quer finalizar a live com uma pergunta dessa, me perguntando se pode usar mirena para moar? Né? Para mim, você não pode usar mirena em nenhuma situação. Né? Ainda mais nessa contraindicação formal a mirena, que é a distorção da cavidade. Se existe um mioma, se existe um pólipo, se existe alguma coisa distorcendo a cavidade uterina, não é de bom tom botar um mirena, porque qual é o risco de você perfurar o úterozinho enfiando mirena, de você deslocar o DIU e ele ficar numa localização errada e não funcionar, ou de você simplesmente cuspir o seu DIU para fora no vaso sanitário quando você for sentar para fazer xixi,
Aí, ó, a Josi mais perdida do que segue tiroteio, coitada, chegou hoje. O que é Mirena? Boa noite, Josi, seja bem-vinda. Em 1500, Cabral descobriu o Brasil. Pouco antes disso, Deus criou o homem e a mulher. Dessa história toda, nós estamos chegando aqui e perguntaram do que é o Mirena. Mirena é esse cara que parece seu amigo, tá? Parece inofensivo, mas ele quer te comer. Então, cuidado com ele, ele vai te fazer mal. Então, fica aqui essa dica. O Mirena é esse cara do mal, que eu não gosto, tá? E no mioma submucoso, esquece. E nós chegamos ao final de mais essa live, que eu espero que tenha sido extremamente esclarecedora para vocês, que esse meu humilde coração preparou com todo carinho, para que vocês entendam realmente qual é o papel do mioma no sangramento e na dor, e quais são as possibilidades de tratamento para isso, né? E não se apavorem diante do encontro com um mioma na sua vida, tá? Que nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que sangra é mioma. Fica aqui também, como eu faço sempre a questão de valorizar essa cultura médica, né? Como eu falei sobre os coágulos na live de sangramento anormal, que não é para falar praca, não é para falar bife de fígado, não é para falar essas coisas bizonhas, né? E adquirir cultura médica e poder se expressar melhor, né? Você com certeza tem aquele caso da sua vizinha que tem uma tia que a prima dela casou com um cara que tem uma afilhada e essa afilhada tinha um bebê na barriga. E aí ela descobriu que ela tinha um mioma. E aí depois ela descobriu que o mioma estava comendo o bebê. Meu Deus, o mioma comeu o bebê. Se isso tiver acontecido com a afilhada desse cara, manda ela para estudo, porque o mioma dela deve ser um alien, porque miomas não comem bebê, tá bom? Então essa é a mensagem final que fica. Nunca repita essa história, não dê esse atestado de desinformada para a população e repita que mioma come o bebê, entendeu? Que mioma come as coisas em volta, porque mioma é tumor benigno, quem come as coisas em volta é tumor maligno, tá? Então vamos adquirir mais galgar mais esse degrau na construção de cultura médica. Não é para falar que sangramento de coágulo é praca, é bife, tá? De fígado, essas coisas, é coágulo. E não vamos falar que mioma comeu a criança, porque mioma não come ninguém, tá? Coitado, ele é igual ursinho Pooh, ele não come ninguém. Então, fica aqui mais essa cultura médica, tá? E sejam felizes, divulguem essa live, alunas do PQP, para que pílula. Aí o Magalhães, ali ó, Felipe S. Mag, você foi muito citado hoje. Esse é o Magalhães, Mag é o Magalhães, está aparecendo aqui, ó, meu produtor maravilhoso que fez esse desenho. Te agradeço muito, Magalhães. Bota o efeito visual aí de novo, Magalhães. Ali ó, Felipe S. Mag, gente, esse homem maravilhoso. Vocês não perdem por esperar, as mulheres que compraram o PQP, que são alunas do curso, vocês vão ver o que esse cara fez com as nossas aulas de amenorreia, tá? Aqui, ó, hoje ele fez esse desenho maravilhoso. Muito obrigado, tá, Magalhães, pela sua arte gráfica, tá? Tudo isso que eu botei, em 2 segundos você fez aí. Muito obrigado. E agradeço ao Magalhães que vocês hoje aprenderam sobre mioma, tá bom? Então, mais uma vez aí, muito obrigado a todos e a todas. Grande abraço e fiquem com Deus. Vou responder as perguntas da caixinha em breve, tá? Vou responder as perguntas da caixinha em breve, que eu trabalhei muito hoje. Eu liberei lá para as perguntas antes de ir para o consultório, voltei agora. Emendei direto aqui na live, vou jantar alguma coisa e depois eu vou responder vocês. Aguardem, porque eu sei que vocês ficam aí na casa de vocês esperando eu responder as caixinhas para ver informação, mas a outra parte do seu coração fica esperando para saber qual é o fora e qual é a gracinha que eu vou falar. Então Deus está vendo você
mas não se sinta mal por isso, porque é bom, né? É legal, a gente gosta de rir e de descontrair com informação séria também, porque aqui tem muita palhaçada, mas tem muita seriedade também, beleza? Então, até a próxima, fiquem com Deus, tchau!